paz do Senhor, amados irmãos. Estamos começando mais um bate-papo sobre Não Céus e hoje a gente está com a missionária Daiane. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Os irmãos curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e também já adquira comigo qualquer um dos meus 4 livros de graça. Que Deus abençoe grandemente. Estamos aqui com a missionária Daiane com o tema Ide e pregar o Evangelho. Missionária, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. É um prazer muito grande estar aqui neste momento, né, para falar um pouco do amor do Senhor Jesus. Desde já deixo aqui os meus agradecimentos ao irmão, né, e a Deus por me permitir estar aqui juntamente, né, neste momento para falar do genuíno amor de Cristo. Isso aí, irmã. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A missionária Daiane é missionária, já tem 16 anos, né? A irmã também é pedagoga. E os irmãos também já vai desculpando aí. Hoje vai ser um pouco diferente. Não é muito meu celular que está gravando. O importante é o conteúdo central, né? Sempre tá. Não estou gravando no meu cenário dessa vez, por conta das dificuldades. Mas agora o cenário aqui na casa da irmã Daiane. Deus abençoe também ter abrido lá da irmã aqui. Tá aqui minha irmã Thaís também. E o Davi, filho da irmã, né? E então, é isso. Vai ser bom. Vai ser legal, vai ser interessante. Então Deus abençoe o Davi que vai estar editando também um pouco. Amém. Vai ser legal, vamos ver depois. Eu não costumo fazer com edição, porque os irmãos sabem da dificuldade que eu já tinha explicado. Mas hoje o tema é Ir de pregar o Evangelho. Irmão, é um tema muito bom. Então, assim, de tudo que a gente pode aprender com esse ID, que foi também a ordem principal de Cristo, a última ordem antes dele subir aos céus, o que te chama mais atenção? O que chama mais atenção para a irmã nesse texto? Irmão, o que me chama mais atenção nesse texto é porque o id, né, que a gente lê aqui, ele nos confronta, porque ele não é um pedido, né? Ele é uma ordem que Jesus fez ali naquele momento e nós, né, hoje também temos como uma ordem. Então, assim, ele não falou assim, por favor, se vocês quiserem, né, vai lá pregar o meu evangelho. Não, é uma ordem, ide, né, e pregai. Então, assim, nós como servos do Senhor devemos obedecer, né? Isso nos confronta. Será que nós estamos realmente obedecendo a ordem que foi nos dada por Cristo? É verdade. E assim, nesse ID, o que é mais importante para mim? Qual é a importância, no caso, do ID para a irmã? O mais importante, na minha concepção do evangelho genuíno, né, que é o evangelho verdadeiro, é a gente resgatar, né? Eu creio que Jesus, ele tinha esse intuito, né, de buscar quem estava perdido. Quando a gente lê ali a Bíblia no livro de Marcos, logo no seu início, no capítulo 16, ele vai falar que o Senhor, né, quando ele ressuscitou, ele apareceu para Maria, né? Ele logo no início ele vai dizer assim, da qual tinha expulso 7 demônios. Né? Então, assim, quando eu vejo isso, eu vejo o Evangelho de Cristo dessa maneira, né? A gente ir buscar os que estão perdidos. E Jesus, eu creio que representou ali, olha, ali havia demônios, havia uma vida oprimida, havia uma vida que estava debaixo das mãos do inimigo, né? Mas eu fui ali, libertei, trouxe para mim. E eu achei mais interessante, irmão, que ela foi a única que reconheceu Jesus no primeiro momento, ali no jardim, né? Porque ele apareceu para os demais não o reconheceu de primeira instância. Né? Eram homens que, no seu momento ali, até pela fragilidade da perda, né, de Cristo, estavam com sua fé abalada. Né? Então, assim, para mim, é primordial esse ir de buscar essas vidas, né, que estão perdidas. Né? Alguém nos buscou. E eu posso falar isso com propriedade porque eu não nasci no lar evangélico. Né? Então, alguém me buscou. Ou alguém me buscou ou foi uma situação, né, como a Bíblia nos relata, que às vezes a gente não vai vir pelo amor, mas sim pela dor. Então, muitos vêm pela dor, né? Mas muitos vêm porque estão passando num momento de dor ou de aflição e alguém vai lá falar do amor de Cristo. Então, isso é o mais importante para mim. Esse id é importante para ir buscar quem está perdido. Muito bom. Essa importância é um tema que eu gosto muito, a importância de buscar os perdidos. Acho que é uma coisa que tem que ser primordial. Depois de você mesmo buscar a sua salvação, também ajudar
a salvação, na salvação dos outros, porque tem gente que diz o ditado, a salvação individual. Essa frase acaba pesando para a pessoa, não, então eu não tenho obrigação de pregar, porque eu não vou salvar ninguém. Primeiro que essa frase não está na Bíblia, e segundo que de fato a Bíblia diz, pai não salva filho, filho não salva a mãe, então a gente realmente não pode salvar ninguém. Mas a Bíblia diz que se a gente faz uma pregação para aquela pessoa e a pessoa não se arrepende, a gente salva a vida dela. Então, a nossa importância agora como salvos é de buscar e salvar, que foi essa a missão de Cristo, né? Porque ele veio para buscar e salvar, que nem ele diz em Lucas 19, 10. Exatamente. Cristo ele veio, aí quando você vê a trajetória de Cristo aqui na Terra, né? Que ele se fez homem, passou por todos os processos que nós, né, passamos, ou talvez nós nem passamos por todos os processos que Cristo passou, talvez ou não, na verdade nós não suportaríamos passar por tudo que ele passou, né? Nós fragilizamos por muito menos. Então assim, quando a gente vê a trajetória de Cristo, e a gente precisa refletir, será que eu tenho obedecido isso? Porque assim, a gente é muito fraco, a gente se fragiliza por coisas muito pequenas, né? E o que me chama a atenção nesse versículo, ir de pregar o evangelho, é porque para mim, na minha concepção cristã, nós estamos adormecidos. Estamos adormecidos, estamos no sono profundo, né? E a gente não está mais assim, olhando para as pessoas com o olhar que Cristo olhou, né? Eu vim para salvar, ide, vai e prega o meu evangelho. Ele não fala assim, olha, você vai salvar alguém, né? Vai, que você vai transformar a vida de alguém. Ele só pede para falar do amor dele, né? Ele só pede para que a gente vá com fé, né? Crendo nele, e fale desse amor, que é um amor genuíno, um amor puro, né? E essas vidas, consequentemente, elas vão vir para Cristo. E eu vejo que hoje a maioria de nós estamos adormecidos. Então, sobre a questão dos adormecidos, é claro que existe a questão do relaxamento, né? Talvez o povo está muito relaxado. Mas assim, uma coisa que eu quero falar é sobre a questão do amor. Será que também não está tendo uma falta de amor? Porque, por exemplo, vamos fazer uma suposição, tem um assunto que eu gosto muito. Jesus está lá na cruz, sofrendo, padecendo, para quem quiser buscar o contexto histórico do tanto que Jesus sofreu naquele momento, mas ele tem um ladrão lá, e ele fala, não, eu quero, lembra-te de mim, né? E ele poderia pensar, eu sofrendo aqui, eu vou falar que esse ladrão, não? E ele fala, não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O nome disso é amor. Então, assim, qual é a importância também da gente ter o amor de ir, né? O amor do id. Exatamente. Por exemplo, o irmão exemplificou de maneira bem clara e sucinta, né? É um ponto-chave, essa dormência, né? A falta do amor. E hoje percebe-se que, antigamente, o inimigo ele trabalhava fora, né? No contexto espiritual, que a gente sabe que existe, o inimigo ele trabalhava fora. Ele trabalhava para com quem não conhecia o Evangelho, né? Para atingir quem ali pratica o Evangelho. Hoje em dia, o inimigo ele trabalha não de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Porque pode alguém doente curar, né? Até pode, mas a quem está doente, ele vai ficar adormecido na sua doença, seja a falta de amor, né? Seja a depressão, que é a doença do século, né? A ansiedade, né? Seja as contendas, que a gente sabe, irmão, a gente não pode omitir que existe, né? Missionário existe em todos os contextos, sim, verdade, mas também existe, né? Já que existe em todos os contextos, a gente sabe que existe no contexto do Evangelho também. Então, assim, o irmão foi no núcleo, no centro, né? Essa dormência tem acontecido pela falta de amor, né? Pela falta de amor que eu tenho pelo meu irmão. Igual não falou, muitos se confundem com essa palavra que a salvação é individual. A salvação é individual, eu entendo que eu preciso todos os dias buscar a minha salvação, porque nós somos direcionados ao pecado todos os dias, e a gente precisa
né, praticar a palavra que diz resistir ao diabo, né, e fugirá de vós. E a gente precisa estar praticando isso todos os dias para fugir, né, do pecado e estar buscando realmente a nossa salvação, porque a gente não sabe que dia Cristo vai vir para nós, né, ele pode vir para mim hoje, como para o irmão. E para mim a salvação individual é nisso, no meu eu, de me preocupar comigo, da minha salvação, de estar aqui atenta nas minhas orações, nos meus jejuns, nas minhas consagrações, mas também de buscar o meu irmão. Né? A minha salvação individual era minha, o meu dia a dia com Cristo. Mas eu preciso ir, porque foi uma ordem, é uma ação. A palavra ide, ela significa uma ação, é um compromisso, né? Que precisa, que a gente precisa ir por todo mundo, porque não há limite, irmãos. Hoje em dia, como o irmão mesmo está vivenciando, a mídia, né? Ela nos permite chegar a lugares que os nossos pés, nossa vida financeira talvez não vai conseguir. Né? E assim, essa falta de amor, essa dormência, né? Essa preocupação comigo, eu estou preocupada comigo, eu estou preocupada só comigo, pela salvação ser individual, será que vai dar certo? Será que eu estou cumprindo a ordem que Cristo me deu? Né? Ah, mas será que eu estou preocupada talvez, igual eu falei para o irmão, o inimigo não trabalha mais de dentro para fora, mais de fora para dentro, mais de dentro para dentro mesmo. Né? Ele magoa quem está dentro com quem está dentro, né? E ali ele acaba matando os que estão dentro ali e fica dentro de um contexto, irmãos, que muitos estão ali, né? Dentro da igreja, mas não tem Deus dentro de si, estão mortos, precisam de um avivamento espiritual, precisam de um despertamento espiritual. Interessante que o irmão faz a pergunta, qual a importância desse ide para os de dentro e os de fora. É porque nós que estamos dentro, irmãos, muitos, eu falo com prioridade, que a gente precisa ser curado de algumas coisas, porque se a gente não for curado, a gente não consegue sair para pregar fora também. A gente não consegue. A gente acha assim, a gente é inimaginável eu ir chamar alguém para esse contexto que eu estou vivendo. Uhum. Então, eu acredito que a gente precisa ter um despertamento nessa área. Desse amor que o irmão falou. Sim, é verdade. Né? Sobre a questão daquela frase, que a salvação individual também está escrita em Apocalipse. Tua é a salvação e é do Cordeiro, tá? Ela não é individual, ela é do Cordeiro, ela é de Cristo. Só que assim, de fato, a gente vai tanto se salvar ou se perder pelo nosso, não só pelas nossas atitudes, mas também pela atitude de não reconhecermos a Cristo. Isso é da gente. E claro que uma pessoa de lá de fora não aceitou Jesus, nós não vamos se perder por conta dele. Só que aí existe a questão da influência. A irmã liderou por muito tempo jovens, e a irmã também é pedagoga, então a irmã vai até concordar comigo, se eu estiver errado, ela não pode me corrigir. A influência hoje da juventude, com amizades, por exemplo, é o que mais leva, talvez, hoje os jovens para o mundo. São as influências do mundo, com amizades do mundo, que influencia para tirar, né, os jovens da igreja. A irmã que vive isso como liderança e como professor, pedagoga. A irmã também não vê essa influência para o mal? Sim, isso aí é verdade, irmão. Mas quando o irmão falou a verdade, né? Existe influência maligna, né? E o mundo hoje, como é que a gente pode falar? Existem N coisas maravilhosas, né? Uhum. Que instigam os jovens, né? Eu digo jovem de 0 a 100 anos, né? Porque um adulto também pode se influenciar. Isso. Eu falo de jovens porque é algo que Entendi, é mais, o contexto do mais visto. Né? É mais, como a família, né? Os jovens, o inimigo, ele ataca mais. Sim. Né? Então, assim, existe esse contra-ataque maligno, né? Uhum. E o irmão entende também, quando a gente fala assim, quando a gente vai para esse tema aí de pregar o evangelho, irmão, quando a gente prega o evangelho, igual a gente está aqui falando hoje do amor de Cristo, pontuando algumas coisas que precisam ser renovadas, ser transformadas, para que esse evangelho seja pregado de maneira correta, né? E por que pregar? Né? Para que pregar o evangelho? Todo mundo já conhece, né? Todos já ouviram falar de Jesus,
Quem que nunca ouviu falar desse Cristo ressurreto? Todo mundo já ouviu, hoje vai quem quer, escolhe, ele tem um poder de escolha, isso é verdade, está escrito na Bíblia, né? O livre-arbítrio ficou para nós, né? Temos esse livre-arbítrio. Então, missionária, por que pregar? Dentro do contexto do que o irmão falou sobre os jovens, né? A gente precisa, irmão, o meu ponto de vista, o Brasil não, o mundo, minha congregação não, o mundo, a gente precisa ter um despertamento, né? Um despertamento vindo de dentro para fora. Hoje vive-se muito, irmão, a aparência, aquilo que eu quero mostrar. Eu já vou chegar nesse contexto que o irmão falou. Né? Aquilo que eu quero mostrar, aquilo que eu preciso, o que eu preciso mostrar para que as pessoas entendam que eu sou cristã. O que eu preciso mostrar para receber um convite para ministrar na igreja? Como que eu preciso me comportar para ter o meu rosto estampado em uma capa de um congresso? Então hoje, não estou falando que todos os irmãos fazem isso, mas uma grande parte. Né? E a gente precisa assumir, porque assim, a gente está doente, a gente precisa assumir que a gente tem essa doença, porque a gente precisa vir curar. Então o que acontece com o evangelho hoje, irmão, e a preocupação desse ID? Muito polêmico que eu vou falar, mas as igrejas hoje igreja somos nós, a gente precisa se curar, irmão. Porque a gente não está se curando de uma enfermidade grave que há nas igrejas, e esse evangelho está crescendo, né, de uma maneira talvez errada, né, com conceitos errados, que não está sendo pregado verdadeiramente. E quando o inimigo, quando vê o contra-ataque do inimigo, como o irmão falou, os jovens, né, são um alvo frequente. Quando vê esse contra-ataque contra as famílias cristãs, que são os alvos primordiais que ele quer tirar ali o alicerce, destronar, desabar, o que acontece? A igreja está fragilizada. Exatamente, isso aí. Sobre o que a irmã falou, eu também queria fazer uma pergunta. Eu acho que eu vou fazer ela de 2 em 1, porque ela encaixa perfeitamente. Eu acho, né, que encaixa bem. Mas assim, a questão do ID, a gente falou muito dos de fora, e a irmã tocou nos de dentro. Então assim, sobre a importância de pregar o ID, de fazer o ID por de dentro também, porque às vezes a gente também tem que ir até evangelizar para alguém que já da igreja, né? Mas assim, qual a importância de ser o verdadeiro evangelho? Para o verdadeiro cristão. A pessoa já é cristã, a gente vai fazer o ID. Qual é a importância de ir para um cristão também e também de pregar o verdadeiro evangelho para esse cristão? Porque se a gente precisa pregar para o cristão, porque talvez ele possa estar vivendo um evangelho que não é verdadeiro. Sim, irmão, é muito complexo, é complicado. Também pela não aceitação, né? Igual eu acabei de falar, a gente precisa identificar e reconhecer as nossas fragilidades para que a gente possa ir no ponto correto. Então, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade, né? Porque assim, missionária, a palavra não é pregada? Quando o pastor, o missionário, os irmãos estão lá pregando, não está pregando o evangelho bíblico? Sim. Né? Então, assim, quando o irmão fala assim, da importância e como fazer, não é isso? Por que é importante e como fazer para os que estão dentro, né? Como é que a gente vai fazer isso? Irmão, eu creio que a igreja cristã, ela precisa se unir em oração. É muito importante. Por quê? Irmão, mas o que tem a ver a oração com o ID? Né? Mas a gente precisa voltar algumas coisas. Talvez alguns vão achar que não está sendo conivente com o que eu estou falando, mas é o que eu sinto da parte do Senhor. A gente precisa voltar algumas coisas. A gente precisa compreender, irmãos, que o Evangelho não é uma fala. Simplesmente uma fala. Né? Ela é a palavra pregada, e aí que eu estou falando da fala, da oralidade, alguém está pregando, mas ela precisa ser uma ação da minha parte que eu ouvi. Não só falar, e sim vivida também. Mas como que o irmão vai fazer eu viver essa palavra? O irmão já, missionário, a irmã precisa viver dessa forma, mas como que o irmão vai fazer eu viver? É verdade. Como é que o
irmão vai olhar e falar assim, nossa, a missionária, ela não entende, não compreende. Aí chega para outro irmão e fala nesse contexto, olha, já falei que a missionária, ela não entende. Não, irmão, a gente precisa orar. A gente precisa entender que a oração é o nosso momento especial com Deus de fala, né? De dizer para Deus todos os nossos sentimentos, fazer as nossas petições, agradecer, né? E se a gente falar com Deus sobre uma situação do qual o mundo está passando, aí a gente fala assim, ah, irmã, mas você vive muito no mundo de ilusão, você vai consertar o mundo? Não. Mas eu posso começar na minha congregação. Né? Eu posso dar o passo na minha congregação e começar a falar, Deus, olha, a minha igreja, começando de mim, porque a gente sempre tem que se colocar em primeiro lugar, antes de tentar consertar algo que, talvez espiritualmente falando, o Senhor nos mostra na vida de alguém ou sobre uma congregação, antes a gente precisa consertar em nós. Eu seria hipócrita se eu quisesse falar algo, né, e eu andasse com práticas coniventes com aquilo que eu quero falar. Então, assim, eu preciso buscar a Deus e falar, Senhor, nos ajuda ao Evangelho, nos ajuda a nossa congregação, ajuda os irmãos. E uma coisa muito interessante, irmãos, que o inimigo ele não consegue ver os nossos pensamentos, ouvir os nossos pensamentos. Só o Senhor Jesus, né? Então, assim, ele não consegue. Então, eu acho tão interessante quando o Senhor ele replica na palavra dele assim, como exemplos, né? A gente entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar, falar com Deus. Muitas vezes essa oração vai ser engasgada, embargada em lágrimas, né? E muitas vezes nem palavras vai sair. Então, o que eu estou falando para o irmão, que a solução que eu penso em pregar o evangelho para os que estão dentro é a oração, é falar com Deus, para que Deus toque nos corações que já estão dentro. Que Deus quebrante esses corações, que Deus visite, porque Ele é Deus que visita. Imagina um Deus que cura câncer, AIDS, né, que ressuscita mortos, se Ele não pode tocar no coração, né, e modificar ali os seus pensamentos, não no sentido de pensar o que a gente quer, porque hoje em dia tem muito isso, eu penso assim e você precisa pensar assim. Não, nós estamos falando dentro do contexto de ir de pregar o Evangelho, mas o Evangelho genuíno, aquele que está aqui na palavra do Senhor. E essa palavra, ela pode ser introduzida em nós através do quê? Do arrependimento, da aceitação e de um renovo. E quem faz isso, irmãos? Irmão, é o Senhor Jesus. É só Ele, não é eu nem o irmão, que vai mover esse id na vida dos que estão dentro. Se Ele já está dentro, isso já é uma grande vitória, porque Ele está dentro. Então já é uma grande felicidade, porque Ele está dentro. Né? E o que a gente precisa fazer? Desabafar em púlpitos, né? Tentar jogar algumas indiretas, porque eu sei alguma coisa do irmão? Não, eu preciso orar pela vida do irmão, ou da irmã, e dizer, Senhor, toca lá, é teu, é tua. A palavra está sendo falada todos os dias. Toca lá, mas toca em mim também. Porque tem alguém de longe olhando para a missionária Daiane e falando, a missionária Daiane também precisa de algumas reformas. E é dessa forma, é um orando pelos outros, que o Evangelho, né, ele é pregado dentro de nós. Eu acho que isso tem uma significância muito importante. Porque é uma igreja que ora, ela é uma igreja sem brechas abertas. Uma igreja que ela se importa mais em orar um pelos outros do que julgar. É uma igreja que não tem brecha. E se não tem brecha, o inimigo ele não age. E se o inimigo não age, é uma igreja que está preparada para pregar por de fora. Isso aí. Irmã, missionário, minhas perguntas acabaram. Se a irmã quiser concluir alguma coisa, dizer mais alguma coisa. Eu queria falar, só para concluir, né, Perfeito. sobre a importância do ID. Para mim, e quando o Senhor Jesus tocou essa palavra ao meu coração, eu perguntei para Deus por quê. Porque existem outras palavras para mim que é primordial, que eu não vou falar aqui agora. Não, essa foi uma palavra tocada pelo Espírito Santo de Deus, mas existem outras palavras que para mim são palavras perfeitas, Sim. né? Que eu tomo como todos os dias da minha vida, né? E
Porque, o que eu quero deixar para encerrar? Que nós íamos despertar. Para ressuscitar quem está dentro e está morto. Verdade. Para buscar as almas que estão perdidas. Importante. E para que a gente venha estar debaixo da obediência. Isso. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou dentro. Estou louvando, estou pregando. Estou tendo agenda. Né? Como o irmão falou de início. Mas será que eu estou salvo? Porque a salvação depende da obediência. Ou não? Será que não? Né? Para mim, depende. Eu preciso estar obediente quando o Senhor vir me buscar. Eu preciso estar debaixo da obediência. Com certeza. Né? Que nós vamos refletir quem somos nós diante de Cristo. Eu não vou dizer diante do ser humano, porque o ser humano nós somos falhos. Né? Às vezes eu vou olhar para o irmão e vou julgar o irmão por algo que o irmão está correto e nos meus olhos não está. Então, assim, a partir do momento que eu julgo, eu já estou errada. Né? Sim. Então, assim, a gente precisa refletir: quem sou eu? Quem estou sendo eu com Cristo? O que estou fazendo por Ele? É isso aí, é bênção. Então, eu já vou fazer a última. Não é uma pergunta, é um pedido que eu vou fazer agora por último, mas já partindo para o final. Quer fazer alguma pergunta, Thaís? Sobre qualquer assunto. Irmão, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode deixar nos comentários, viu? Ou espere eu abrir a caixinha, fica à vontade. Se não tem... Tô tranquilo. Eu quero aproveitar que tem gente atrás da câmera. Se quiser fazer pergunta, podia até aproveitar. Ô, mosquito. Mano. Opa. Tá, já chegou no fim. Pode ser, irmão. Tudo bom? Tudo bom? Nós estamos... Dá uma pode ser pro povo ali no telefone. Pode ser pra todo mundo. Esse é o pastor Cleiton, irmão. É o marido da missionária. Quem sabe um dia o irmão faz um podcast, mas eu também? Vamos marcar então, vai ser bênção. Então, o pedido que eu quero fazer é deixar uma mensagem para alguém que tá precisando de ouvir uma palavra de Cristo. Uma pessoa que está afastada, pessoa que talvez nunca experimentou como é bom o amor de Cristo, o amor de Cristo dentro da igreja, enfim, não pode ficar à vontade. Então, a palavra que eu quero deixar, né, como o irmão ali no finalzinho ele falou, quando ele falou, deixa uma mensagem, já pensei automaticamente, uma Thaís me conhece, sabe que eu uso muito, faço uso dessa palavra, é que o amor nos amou. Né? E independentemente da forma como você está. Né? Às vezes você está dentro de um contexto que eu sou cristã, mas estou sem força. Então, volta realmente para dentro da casa do Senhor. E você que nunca experimentou esse amor, vem experimentar, que não tem amor maior do que esse. Quando você realmente experimentar e viver o sobrenatural de Deus, você vai ver que é algo que não tem explicação. A gente não consegue explicar, a gente consegue viver e agradecer. Eu quero dizer para você que está aí sofrendo, talvez ansiedade, uma depressão, passando por momentos difíceis, você olha para todos os lados e não encontra solução, vem para Cristo, né? Porque quando você vem para Jesus, as demais coisas Ele faz por você. Então vem para Jesus. Isso aí, missionário, Deus abençoe grandemente. Por ter aceitado o convite, Deus abençoe grandemente o ministério da irmã, esse trabalho tão bonito também, que talvez a gente não valoriza muito, né? Mas que Deus abençoe grandemente. Um dia a gente pode falar sobre educação, por exemplo, a irmã que é pedagoga, trabalhou com jovens. Estou à disposição. Que nem a irmã falou que existem muitos temas, a gente pode fazer, tem muitos, dá para fazer de novo. Então, Deus abençoe grandemente. E é isso, irmã, tem mais alguma coisa para dizer? Não, só isso, irmão. Irmã, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe você que acompanhou até aqui. Então, que nem você ouviu a palavra, Deus ama você. E a importância também da gente pregar o evangelho. Existem pessoas que estão precisando. Por isso a gente tem que fazer essa obra que é linda. A obra de pregar a mensagem de Cristo. Amados irmãos, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, adquira meus livros. Continue nos acompanhando, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Que a gente possa continuar nessa caminhada, nessa jornada com o nosso destino subir nas céus. Deus abençoe.